Nesse exemplo, então, nós vamos discutir uma aplicação justamente da determinação do campo induzido produzido no interior de um solenoide. Então, o exemplo é esse. Um solenoide fino possui 900 espiras por metro e raio 2,5 centímetros. A corrente no solenoide cresce a uma taxa uniforme de 36 A por segundo. Determine o módulo do campo induzido em um ponto próximo do centro do solenoide, situado a meio centímetro de distância do seu eixo de simetria, e um ponto situado a 1 centímetro de distância do eixo do solenoide. Então, de todo jeito, a gente está numa certa imediação do centro do solenoide, né, numa vizinhança próxima aí do seu eixo de simetria, de modo que a gente sabe como calcular o campo magnético ali e sabe como relacionar o campo com o campo magnético do solenoide com o campo induzido a partir da lei de Faraday-Lenz, certo? Então, vamos à resolução desse problema. Então, bora lá. Esse problema é um problema interessante, nós vamos ver. A gente vai acabar relacionando todas as variáveis de interesse aqui de maneira tranquila. Então, nós vamos pensar, por exemplo, num solenoide assim, ó. Nós vamos pensar que existe uma entrada aqui de corrente I, e que as espiras do contorno do solenoide fazem mais ou menos isso daqui, ó. Mais ou menos isso aqui, até saírem aqui numa certa região, certo? Mais ou menos isso aqui. Então, se nós olharmos, por exemplo, um corte transversal dessa estrutura aqui, o que nós veríamos? Vamos imaginar uma fatia, né, de uma área transversal. Nós veríamos o seguinte, ó. Se essa corrente circula dessa forma, aqui por cima nós veríamos uma porção de espiras assim, ó. Vamos imaginar que elas estejam muito compactas, né? Muito compactas. Assim. E aqui essa corrente I estaria saindo do plano. Ao passo que aqui embaixo essa corrente estaria justamente entrando no plano. Então esse é um corte, né? Esse é um corte transversal, vamos colocar assim, né? Corte transversal. Vamos colocar assim. E aqui fica muito claro, né? Eu vou considerar já esse eixo aqui de simetria do solenoide. Fica claro que, do ponto de vista da regra da mão direita, né, se existe uma corrente saindo aqui e entrando aqui, pela regra da mão direita, no centro do solenoide, nas suas imediações, nas suas vizinhanças, a direção e sentido do campo é nessa direção. Então, nós vamos colocar aqui alguns vetores de campo ao longo dessa reta aqui e ao longo do próprio eixo. O B é nessa direção. Vamos escolher um sistema de coordenadas, né, adequado. Vamos dizer que o nosso sistema de coordenadas é esse aqui, né? Como o solenoide tem simetria cilíndrica, eu vou considerar essa direção como a direção, o eixo Z, né, esse eixo de simetria, e essa é uma direção radial R, né? É uma direção radial R. Então, tá tudo certo aqui, tudo bem, e eu posso simplesmente lidar com isso aqui, né? Muito bem. Então, nesse corte transversal, é claro que R aqui, né, poderia, nesse caso, R pertence ao plano, né, a esse plano aqui. Eu teria que, para descrever
essas coordenadas cilíndricas, eu precisaria também de um certo ângulo aqui, eu não vou me importar muito com isso não por enquanto, certo? Então a ideia seria essa. Então, se eu olhar então a partir dessa visão, né, transversal, eu veria exatamente essa configuração de campo, e a ideia é calcular qual é o campo induzido no solenoide a uma certa distância. Então vamos tentar fazer aqui, né, um certo vetor R. Vou até aumentar, ampliar um pouquinho esse desenho e colocar em preto, talvez mesmo. Eu vou colocar um R aqui. Vamos chamar esse R de R, um R genérico, né? Então eu quero saber qual é, nessa representação, o campo aqui nessa vizinhança. É claro que se nós estivéssemos olhando, por exemplo, daqui, né? Daqui, vamos imaginar que nós estivéssemos olhando daqui, o que nós estaríamos vendo? A gente estaria vendo uma perspectiva, né, em que existe ali um certo raio R, de interesse. Olhando dessa perspectiva, as linhas de campo entram num certo plano, então eu teria as linhas de campo magnético entrando aqui. Entrando, certo? Esse seria o campo B, nessa perspectiva. Então, vou colocar aqui, ó, nesta perspectiva. É claro que o raio do solenoide nós vamos considerar aqui um raio maior que esse, né? Eu vou até caprichar um pouquinho aqui mais, vou considerar algo desse tipo, né? O raio do solenoide, ele é maior do que aquilo. Ele é maior, vou chamar de Rzão, o raio do solenoide. E aqui é justamente uma espécie de loop, né? De laço, onde eu estaria interessado em ver qual é o campo aqui. Então, a gente já sabe o seguinte, né? Que se existe uma corrente I entrando aqui, e essas são as correntes, né, I, mas que existe uma taxa de variação DI, dt, existe, por consequência, uma variação do campo B, não é? Então, existe um dB/dt. Então, não tem só B, existe um dB/dt associado. E se existe um dB/dt associado, existe variação de fluxo ao longo dessa área aqui em que existe campo, né? Então, campo magnético variando. Então, se existe campo magnético variando, então nessa área aqui há variação dφ b dt. Então, a gente já sabe que isso vai provocar, então, uma certa força eletromotriz induzida. Em que direção, em que sentido? Bom, se essa taxa de variação é crescente, ou seja, se a corrente aumenta progressivamente, o que está acontecendo então? Então, aumenta a corrente, a gente já sabe, né, o campo no interior de um solenoide é proporcional à corrente, né? Então, se aumenta a corrente, aumenta o campo. Se aumenta o campo entrando, o que deve haver? Deve haver uma contraposição desse efeito, ou seja, um campo que nessa perspectiva aponta nessa direção, ou seja, nessa direção e nesse sentido, ou seja, na direção menos Z, correto? Então, se aponta nessa direção menos Z o campo induzido, o campo magnético, para onde aponta a força eletromotriz ou a corrente? Circulando. Então, o próprio campo elétrico que gera, de fato, que é responsável pelo movimento de portadores de carga, também circula nessa direção. Então, vamos aqui apontar a direção dos vetores E. Então, você tem um certo loop aqui, em que os vetores E se apresentam dessa forma.
vetores E se apresentam dessa forma. Então, agora a gente já sabe qual é a direção e sentido, dado esse conjunto, né, de escolhas de referências, né, de sistema de coordenadas e tudo mais. A gente já sabe qual é a direção e sentido, agora a gente tem que calcular, através da lei de Faraday-Lenz, justamente qual é essa direção e sentido. Então, o que diz a lei de Faraday-Lenz? Que a força eletromotriz é menos a variação temporal de fluxo de campo. É isso que diz a lei de Faraday-Lenz. Sabendo isso, então, nós estamos em condição plena de calcular. Porque, haja visto que a força eletromotriz, como nós vimos, ela é a integral fechada numa certa trajetória, ela é integral de linha, como nós vimos, então nós vamos chamar de trajetória C, essa trajetória aqui genérica, né? C de E escalar dl, onde dl é um elemento infinitesimal dessa trajetória. Então nós podemos pegar esse dl sempre paralelo aqui, ó. Então esse dl nesse ponto é assim, dl nesse ponto é assim, dl nesse ponto é assim e dl nesse ponto é assim. Então E é sempre paralelo a dl e a integral de dl ao longo dessa circunferência é lógico que dá o perímetro dessa circunferência. Então o lado esquerdo dessa equação, que é simplesmente esse, né? Isso aqui é menos d dt da integral de φ de b. Φ de b é uma integral de b escalar dA. Onde, nesse caso, o que nós temos aqui é justamente um campo magnético nessa área aqui, né, que vai variar, obviamente, né? Então, nesse caso, o que é que nós temos? Nós temos um certo campo magnético entrando, a direção e sentido, né, desse vetor dA eu vou escolher como na direção justamente positiva aqui, né? Então nós estamos considerando essa circunferência e justamente o unitário associado a essa área como nessa direção e sentido. Então o B, eu vou colocar aqui vetorial, né? B tem uma certa magnitude que nós já vamos expressar, B do solenoide, no solenoide, na direção Z, eu vou colocar o unitário Z chapéu, e dA é um elemento de área, obviamente, que é dA, que é justamente, nesse caso, na verdade eu nem precisaria fazer isso, mas eu vou fazer por completeza, dA na direção Z, certo? Então, esses dois vetores são escalares, então, tudo certo? Esses dois vetores são, esses dois vetores têm um produto escalar associado aqui, né, nessa integral, então isso é menos ddt de B do solenoide dA. E essa área aqui compreendida, vou colocar aqui S como uma superfície, né, onde S que eu estou tratando é essa superfície achurada aqui, que é essa superfície S que eu estou considerando. Então veja que para o lado esquerdo da equação, o que importa é a circulação ao longo da curva que define a área S. E para o cálculo do fluxo, o que importa é a área S, certo? Essa área é a área desse loop. Nota que não é a área compreendida pelo próprio corte transversal do solenoide, tá certo? Nessa área aqui, basicamente, eu vou considerar, a gente vai considerar que B é uma constante, ao longo dessa área, de modo que eu posso extrair isso da integral, mas eu não posso extrair isso da dependência temporal, porque isso é B do solenoide, integral de dA, onde dA é essa área aqui compreendida por essa superfície, que nada mais é do que πrzinho ao quadrado. Então, nesse caso, o que nós temos? Menos, do lado direito, ddt, de B do solenoide. Esse cálculo foi feito em circunstâncias passadas, eu não vou refazê-lo, né? No centro do solenoide, o módulo do campo ele é μ0
N vezes a corrente I, π R ao quadrado, onde N aqui nesse caso é basicamente a densidade de espiras do solenoide. E, obviamente, é a corrente que flui ali. E, é claro, todos esses elementos aqui, esse elemento e esses elementos, não variam com o tempo. Então, são constantes. Mas a corrente não é, porque há uma taxa de variação. Então, isso aqui é simplesmente menos μ0 N πr ao quadrado di dt. Onde esse menos, ele expressa justamente o quê? Ele expressa só o sentido da FEM, o sentido de eta, de epsilon, o sentido da corrente induzida e por fim, o sentido do campo. Só. A gente já tirou tudo isso, né? E porque a gente já avaliou de forma explícita como é a circulação desse campo ao longo dessa trajetória. Nos resta fazer isso aqui e considerar qual então, a integral de EdL, né? A integral de EdL é simplesmente o seguinte: nós vimos que é sempre paralelo a dl, então fica a integral fechada na curva C de um E que depende de R, ou seja, esse E aqui, à medida que esse R aumenta, ele vai mudando, né? Então uma função de R, e esse dl simplesmente é o elemento de arco de uma certa circunferência. Então isso vai dar o quê? Para um R fixo e para uma curva fixa, E de R pode sair dessa integral, ficando então, portanto, uma integral fechada de dl. E essa integral fechada de dl é simplesmente nessa curva 2πr, que é o perímetro. Então, portanto, E de R vezes 2πr, e isso é E de R vezes 2πr. Aqui nós temos do lado esquerdo um fator π, que cancela com esse fator π, um ao quadrado que cancela com esse r aqui, e, portanto, se a gente simplesmente ignorar o fato de que isso aqui indica o sentido, né, então, portanto, nós podemos pensar no módulo disso daqui, né, então E de R é em módulo, é um módulo de menos μ n r d i dt sobre 2. Isso aqui é simplesmente um módulo. E o módulo disso é μ0 sobre 2 n densidade de espiras di dt. Muito bem, então aqui há uma dependência com o raio para esse problema. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos itens A e B utilizar essa expressão, essa equação 1, só para calcular quanto é que valem esses números aí, tipicamente, certo? Então, no caso em tela, quando a gente faz essa conta, o que a gente obtém? A gente obtém simplesmente o seguinte, ó. No caso primeiro, né, nós temos R igual a meio centímetro. E no caso B, nós temos R, vamos chamar de R', né, um novo R, que é 1 centímetro, que é igual a 2 vezes o R daqui de cima, né, 2 vezes meio. Então isso implica, de certa forma, né, como nós temos uma dependência só linear no raio, isso quer dizer que o seguinte, ó, E no R', ou seja, E no 1 centímetro, é 2 vezes o E do R. Então, nós só precisamos do trabalho de calcular o E do R. O E do R, nesse R aqui, ele é dado por 4π vezes 10 na menos 7, eu já vou colocar em unidades todas do SI, né, sobre 2. A densidade espira é 900
O raio, nesse caso, é meio centímetro, ou seja, meio vezes 10 na menos 2 do metro. E a taxa de variação da corrente no tempo é 36 ampere por segundo. Isso vai dar um campo, né, em unidade do SI, volts por metro. Se a gente fizer essa multiplicação, isso aqui naturalmente vai dar qualquer coisa como 1,02 vezes 10 elevado a menos 4 volt por metro. De onde segue naturalmente que o E no R' é 2,04 vezes 10 na menos 4 volts por metro. Então esse é o nosso resultado aí dessa aplicação bastante tranquila.